Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ideias de Negócios. Hoje eu estou com um convidado muito especial, uma pessoa que carrega uma trajetória de sucesso, que é o Jeová Rodrigues. Jeová que ele tem uma grande, como é que eu posso te falar, uma grande capacidade no mundo do empreendedorismo, no mundo jurídico, no mundo contábil. E o Jeová, só para você ter uma ideia, o que é que acontece? O Jeová, ele é um convidado especial que veio de São Raimundo Nonato aqui para Teresina para gravar esse episódio com a gente, tá? Ele que tem bacharel em administração pública, bacharel em ciências contábeis, acadêmico de direito, técnico em serviços jurídicos, técnico em contabilidade, pós-graduado em gestão pública, gestão hospitalar, direito eleitoral, direito penal e processo penal também, gestão de negócios. Olha só, a gente vai explorar muito essa parte de negócios com o Jeová hoje, com o quadro Ideias de Negócio. Então, ô Jeová, me conta um pouco mais da tua história, da tua trajetória, do Instituto Divulga. Quem que é o Jeová, para aquela pessoa que está ali do outro lado que não te conhece ainda? Pronto. Lucas, obrigado pela oportunidade. São Raimundo Nonato está crescendo de forma exponencial. Como você conhece, é uma cidade turística, então está em grande avanço na nossa região. Todos os dias, vários acontecimentos importantes, trazendo várias informações para a nossa cidade, da capital do Piauí, que é Teresina. E de antemão, já lhe digo, nós temos vários profissionais de excelência no território Serra da Capivara. Então, pois bem, iniciando aqui, o Instituto Divulga, ele iniciou lá atrás com o nome Divulga SRN, Divulga São Raimundo Nonato. Por que a gente iniciou com esse nome? Porque a gente precisava potencializar a marca no nosso território, né? São Raimundo Nonato é um território com aproximadamente 18 municípios, então não poderia abrir uma empresa, na verdade, e colocar o nome Instituto Divulga. Primeiro eu tinha que consolidar essa marca em São Raimundo Nonato, que é uma cidade polo. Consequentemente, São Raimundo Nonato, a gente conseguindo potencializar o nome Divulga SRN, a gente já englobava todas as cidades circunvizinhas, que são menores que São Raimundo Nonato, considerando por lá ser polo. E assim fizemos isso durante alguns anos. Já em 2024, depois de vários anos de acertos, a gente começou a ter visibilidade aqui na capital do Piauí, em Teresina. E com essa visibilidade, a empresa que inicialmente começou como um sonho, ela se tornou grande. E com o nome SRN, ela se tornou uma empresa regionalizada. Então a gente precisava expandir ela para o Piauí. Consequentemente, como é que a gente iria expandir ela para todo o estado do Piauí? A gente tinha que desapegar da marca, do nome. Então a gente não poderia mais deixar Divulga SRN. Porque se a gente vai aqui para a região de Parnaíba, para o Alto Médio, Parnaíba, ninguém ia querer saber o que é SRN. Ninguém quer ter notícia de São Raimundo Nonato, mas a partir do momento que a gente tira, faz uma nomenclatura nova e coloca Instituto Divulga, por si só ela já fala. A marca dela ela já se consolida. Então eles não vão perguntar o que era Divulga SRN, né? Divulga SRN só não diz o que o trabalho faria, né? Mas quando a gente mudou, agora no final de 2024 para início de 2025, Lucas, para Instituto Divulga, subindo aqui para Teresina, já teve realmente uma visibilidade bem maior no estado do Piauí. E com esse trabalho que nós fizemos lá em São Raimundo Nonato, iniciamos pequeno, grande dúvida, muitas pessoas subestimando, né? Perguntando quem estava por trás, quem era o político que estava bancando esse instituto, considerando que dos 224 municípios que temos no Piauí, só tem instituto de pesquisa em Teresina. E a gente, de forma ousada, né, como fala, ideias de negócio, a gente montou um instituto em São Raimundo Nonato. Mas, lógico, eu como administrador de formação, experiente na área, a gente precisou fazer uma prospecção de mercado para saber se lá caberia a montagem do instituto. Muito bacana. E me conta aqui, ô Jeová, qual foi o primeiro passo que você fez? Você falou que fez essa primeira pesquisa. Como que foi essa pesquisa que você fez? O que que você teve que desenvolver? O que que você teve que aprender na época para fazer esse negócio dar certo? Lucas, quando a gente iniciou, é interessante essa pergunta sua. Primeiro, a resistência foi altíssima, foi muito grande. Primeiro, quando a gente montou o nome Instituto
Divulga SRN, algumas pessoas, como eu lhe falei, empresários, inclusive políticos, perguntaram quem foi que estava por trás. Então foi um pouco difícil, a resistência foi muito grande. Mas pelo trabalho que a gente já tem prestado, eu fui professor da Universidade Federal do Piauí, né, durante alguns anos na região, e então eu consegui, né, de certa forma, alavancar eu consegui alavancar todos os estudantes ali da região para fazer seletivos e valorizar. Porque desde 2021, né, eu sou conselheiro, estou como conselheiro regional de administração do Piauí. Então, tenho que valorizar, tenho a obrigação de valorizar os profissionais das áreas. Então, eu procurei todas as escolas, todas as faculdades, os cursos técnicos que ofereciam tanto técnico como superior, bacharel em administração, e comecei a fazer seleção. Fui em todas as escolas e falei, estou montando um instituto, fazendo seleção e recrutamento, e gostaria de selecionar principalmente esses jovens que não têm emprego, meu primeiro emprego. Porque na nossa ideia de negócio, quando você vem com o meu primeiro emprego, você consegue selecionar jovens talentos, né, com uma grande potencial, mas esse potencial ele não está ainda descoberto porque não teve oportunidade no mercado de trabalho. Então a gente selecionou essas pessoas, eles vieram, vamos dizer assim, em branco, uma folha em branco. Eles não têm sobre o mercado de trabalho, eles não tinham nenhum ciclo vicioso de outras empresas, por assim dizer. Não, eu vou fazer desse jeito porque na empresa X eu já trabalhava assim. Hábito, já fazia daquela então forma, eles não né? tinham esse hábito de trabalharem porque era o primeiro emprego. E juntamente com isso veio o treinamento, veio a capacitação, veio o RH, veio o psicólogo, veio o treinamento e nada mais do que convidar essas pessoas para compor a nossa equipe. E, para nossa surpresa, realmente a gente logrou muito êxito. A gente selecionou aproximadamente mais de 17 jovens com o meu primeiro emprego, gerando emprego e renda para a região de São Raimundo Nonato e agregando valores. Esses jovens hoje passaram-se 5, 6 anos, eles já estão no mercado de trabalho há muito tempo, foram validados lá atrás pela hoje Instituto Divulga, na época Divulga SRN, e nós fizemos questão de valorizar eles, inclusive entregando uma carta de recomendação para os seus próximos empregos. Então, olha só o impacto do Jeová, o impacto realmente do Instituto Divulga. Porque o que você acabou de falar é algo que teve impacto na cidade de São Raimundo Nonato. E só aconteceu porque lá no início, quando você começou o seu projeto, você não deu ouvido às pessoas que estavam duvidando, que você falou no início, que foi difícil. Então, se você tivesse parado naquele começo, naquela época, isso não teria acontecido. Correto, Lucas. Na verdade, a ideia de negócio é isso. É você ser ousado, você realmente empreender e aprender. Eu gosto de dizer uma frase que eu nunca perco. Ou eu aprendo, ou eu ganho. Ou eu aprendo, ou eu ganho. Essa frase é boa. Mas assim, eu nunca perco. E a gratidão é quando um colaborador desse volta e fala assim, seu Jeová, professor, eu agradeço. Hoje eu estou estagiando no Banco do Brasil, no Banco do Nordeste. Hoje eu sou gerente da Coca-Cola. Hoje eu sou administrador de formação. E eu devo isso graças ao senhor que me deu aquela primeira oportunidade que ninguém tinha me visto na sociedade, em São Raimundo Nonato, ou que seja na região. Então isso para mim é gratificante. Esse feedback, esse retorno desses jovens que se tornaram pai de família, mãe de família, a gente gerou realmente agregou valores e essas pessoas são gratas até hoje. E essa ideia desse negócio, esse propósito que você teve, é algo sempre que esteve presente com você desde assim, do seu início da adolescência, ou algo que você desenvolveu ao longo ali da sua fase? Cara, eu acho que eu vou montar um instituto de pesquisa. Como que surgiu esse desejo de você empreender nessa área? Na verdade, Lucas, eu me formei na Federal em administração pública em Bom Jesus. Foi o primeiro curso do estado do Piauí justamente nessa área, porque até então a gente tem administração de empresas, né? Uhum. E aí quando a gente começou a estudar administração pública, ele via uma grade a mais que seria 6 meses, uma grade curricular justamente em toda a área pública. Isso gerou para mim um despertar. Eu comecei, antes de se formar, eu comecei a fazer plano de governo, ideias de negócio. Então, para a nossa região, eu comecei a entender que os planos de governo, eles eram feitos apenas com um único papel, só mesmo para cumprir o rito da resolução eleitoral.
E que foi que aconteceu? Eu fiz um projeto e comecei a captar vários prefeitos. Você sabia que é obrigado você ter um plano de governo para justamente você solicitar recursos? Quando você fazia licitação de estrada ou de bairro, você sabia que precisa estar no seu plano de governo? Aí vários prefeitos na época falaram, não sabia disso. Pronto, pois se você não tiver aqui dizendo que vai asfaltar ou botar calçamento na rua X e não tiver no plano de governo, fica até mais difícil você conseguir. Então esse trabalho, há 15 anos, eu consegui reeducar, entendeu? Os gestores públicos a importância do plano de governo. Então, o plano de governo que lá atrás, há 15 anos atrás, ele era feito, infelizmente, só com uma página para cumprir o rito, hoje em dia ele é feito com 20, 30, 40 páginas. E é elaborado por mim. Caraca. Esse plano de governo ele é elaborado por mim a cada 4 anos. Você pode olhar no site do TSE, consultar lá, que você vai ver que quase todos os planos de governo da região do território de Serra da Capivara são elaborados por mim e toda uma equipe de marketing. Então, hoje você é um dos maiores aqui do Piauí nesse sentido, nessa questão de pesquisas, né, desse instituto. E Jeová, me conta, cara, para aquela pessoa que está do outro lado, que ela tem essa vontade, né, por exemplo, de fazer uma questão de uma pesquisa, por exemplo, como que ela poderia fazer para poder conseguir ter êxito na questão realmente dos resultados? A questão da pesquisa, a gente usa uma simetria metodológica, né? Que você pega a quantidade de habitantes daquela cidade, aí a gente pega por faixa etária, conforme está no IBGE. O TSE, como o TRE, ele tem todo um arcabouço que na verdade, ele disponibiliza a quantidade de eleitores que estão aptos a votar, e a cidade... na cidade, o estatístico que entra nessa parte, ele tem que fazer uma estatística dividida por ponderação. Quantos habitantes, quantas casas tem nesse bairro, quantos habitantes aproximadamente moram nesse bairro. E aí a gente consegue fazer uma divisão, né? Vamos dizer assim, uma ideia bem interessante, do bairro maior para o menor. Então lá você consegue pegar o bairro maior, você entrevista 10, aí vai o 9, 8, 7, até você finalizar o mapa, na verdade o mapa amostral daquela região. Perfeito. Para fazer isso a gente sabe que não é fácil, né? E eu quero perguntar para você como que tem essa questão do seu caso, do Instituto Divulga, né? Como que é medir essa questão da precisão? A precisão, Lucas, né, ela é bem interessante. Quando a gente fala aqui que a gente tem 99,99% de acerto no Piauí, as pessoas até podem achar que a gente tá se equivocando, mas todas as nossas pesquisas elas estão devidamente registradas no site do TSE, no Pesquelê. Você pode entrar lá, que de 2022 para cá, nós fizemos várias pesquisas, inclusive pode seguir o Instagram da nossa empresa, Instituto Divulga, que você vai ver determinados resultados lá e todos cravados nas urnas. Né? Então esse trabalho que a gente faz, ele é paulatinamente bem cirúrgico, bem dividido, bem organizado e de certa forma com a cautela, muito cuidado, e nossa equipe ela é dividida por setorizados. E o que ajuda mais? O que é que ajuda mais a gente acertar e ter esse grande índice de acerto no mercado? A gente tem profissionais qualificados. Porque não adianta você contratar uma pessoa e dizer que, não, eu vou lhe pagar R$2 por amostra, ou 3. Então, eles ganham por formulário. Eles ganham meta, né? Eles têm meta. Então, quanto mais ele produzir, mais ele vai ganhar. Aí, a lógica, Lucas, como é que acontece? Se você ganha por produtividade, você tem que ter uma equipe de confiança. Então, não adianta você pagar R$2 ou R$3 e aí a pessoa... Não que vai acontecer, mas ele chega na cidade e diz, não, vou fazer aqui, não tem ninguém me fiscalizando, e aí a amostra não fecha. E a gente tem um sistema de última geração. O nosso sistema ele marca a geolocalização, ele grava a pesquisa devidamente autorizado pelo próprio resolução eleitoral, que é 23.600 2019. Ela autoriza justamente para você ter a autenticidade da pesquisa. Né? Esse programa já quis comprar ele lá atrás, há muito tempo, programa bem caro, moderno, mas hoje em dia a gente conseguiu. A gente conseguiu furar a bolha de São Raimundo Nonato para o Piauí, a gente conseguiu comprar esse sistema, então é tranquilo. Em 2024 a gente recebeu aproximadamente 20
ações judiciais. Porque algumas pessoas não concordavam, outras pessoas queriam saber os dados internos, isso é normal. E a gente logrou êxito em todos. Todas os processos judiciais que ingressaram contra o Instituto Divulga, a gente logrou êxito. Por quê? Porque a gente é pautado na resolução eleitoral e dentro da lei. Isso não é uma vantagem, isso é obrigação. Porque não existe mais, Lucas, ideias de negócio, não existe mais vagas no mercado de trabalho para amadores. Não existe mais mercado para amadores. Porque, na verdade, a gente está mexendo com o público, está mexendo com pessoas. Cada dia que passa, as pessoas estão mais atreladas à rede social. E essa rede social, o advento da rede social, ela vem muito rápido. As informações são muito... a velocidade é muito rápida, grande. muito. Então, a gente pega a Teresina aqui, todo dia está tendo pesquisa. E aí, a gente vai acreditar em qual? A gente vai usar qual? Se tiver favorável, beleza, essa pesquisa é boa. Se não tiver favorável, essa pesquisa não está boa. Aí é onde é que a gente vai dar uma olhada quais são os institutos que seguem, né? Que tem vários do Piauí também, muitos institutos bons que seguem realmente a simetria. Não, esse instituto aqui, ele vem acertando desde 2000. Então tem 6 anos que ele vem acertando. E que é que o político, esse ano que tem eleição majoritária, proporcional, eles necessitam de pesquisa séria. Eles necessitam de dados. Eles necessitam de dados. E esses dados o Instituto Divulga tem, né? Então eu nunca digo para que você está fazendo um gasto numa pesquisa, ela é um investimento. Porque é melhor você gastar uma pesquisa do Piauí, por exemplo, vamos dizer que você é candidato a deputado federal, você gasta 20 milhões aqui. É melhor você gastar 1 milhão em pesquisa que você vai ser cirurgicamente sabendo qual localidade você vai, do que você gastar 21 milhões e você perder a eleição. Assim, é bem interessante. Vamos, Jová, então você está dizendo que se contratar o Instituto Divulga, vocês vão acertar? Não é isso. A gente tem vários institutos no Piauí, excelentes, muito bons institutos. Eu quero dizer o seguinte, que nós somos institutos que valorizam e vestem a camiseta. Os nossos colaboradores, quando vão para o campo, eles levam uma marca registrada. Eles têm um boné, eles têm protetor solar, eles têm um crachá, eles têm um QR Code do crachá, eles têm todos eles usam um colete e todo o arcabouço do Instituto. Usam uma bolsa, né, dele. Então, ele tem tudo. Por quê? Na administração, no marketing, a gente diz o seguinte, se ele está vestindo uma roupa sua e ele pega um ônibus, ele vai na farmácia, ele vai no supermercado, ele está fazendo a propaganda. Está fazendo marketing ali. Né? Então, para mim, não é um gasto ali, é um investimento. E quando a gente faz isso, a gente valoriza ele de forma que eles necessitam. Eles vão para o sol, 8 horas da manhã, chega às 6 horas da noite. Quando é no final de cada pesquisa, a gente faz um sorteio no grupo lá de 100, 200 reais. A gente bonifica o melhor colaborador. Só que é ao final. Então, esse colaborador, algumas vezes, ele deixam de fazer pesquisa para outro instituto para fazer para a gente. Então, olha o empenho da tua equipe, né, o Jeová, é um empenho muito grande. E assim, eu quero te perguntar, para a gente já finalizar esse episódio, o que você gostaria de passar assim, de mensagem para aquela pessoa que está do outro lado, que está como se fosse o Jeová há 11 anos atrás, pensando em empreender? Pensando ali, tomando aquele... Agora que ela tá escutando, aquela pessoa falando no ouvido dela que vai ser difícil, que ela não vai dar certo, duvidando dela. Porque o que você relatou pra gente aqui até o momento é que surgiu uma ideia e depois de anos você conseguiu ter êxito, conseguiu ter resultado, de fato. Para aquela pessoa que tá começando agora, que tá ouvindo a dificuldade, qual o insight, qual a dica que você falaria para ela? Você que está nos ouvindo agora, eu gostaria de dizer que é persistência. Você persista, que você vai conseguir realmente lograr êxito. Não escute essas pessoas negativas, como aconteceu comigo. Você não vai conseguir, você não tem valores a investir. Aí quando você olha para a pessoa que lhe fez essa crítica, você pergunta: o que foi que você conseguiu até hoje? O que foi que você conseguiu? Para você virar para a gente dizer que você não vai conseguir. Então, que você quer empreender, aprender. Nós temos um vasto leque no mercado de trabalho. E eu gosto sempre puxando sardinha para a gestão pública. A gestão pública ela é muito deficitária.
né? Porque eu gosto de dizer que na gestão pública a gente precisa ter um tripé, um administrador, um contador e um advogado. Quando você vai para a esfera pública, infelizmente, os profissionais só querem preencher aquela vaga. Você vai colocar ali, se apoiou Lucas, o Lucas, eu apoiei o Lucas, então eu vou colocar ali um enfermeiro, vou botar um psicólogo, vou botar um fonoaudiólogo, mas na verdade ele não quer saber se você tem a qualificação, não, ele quer saber que aquela vaga está preenchida com aquela pessoa. Olha a importância, o tanto que a gente precisa de pessoas qualificadas, inclusive na própria gestão pública. Quando eu vejo essas mazelas, essas demandas de vários problemas na gestão pública, é justamente porque não tem as pessoas qualificadas no local certo. E outra, eu quero deixar para vocês esse recado. Se qualifiquem, porque quando a oportunidade bater em sua porta, você já tem que estar preparado. Você tem que estar preparado. Não vá se preparar que não tem esse tempo. Você se prepare, corra atrás, persevere, que com certeza você vai lograr êxito. E estou à disposição. Siga o nosso instituto, que a gente está à disposição para tirar dúvidas, para contratar, para conversar com vocês. E lógico, nós somos profissionais de sucesso e levamos um legado com várias pessoas conosco. Perfeito. Qual que é o @ do Instituto, Jeová? @Instituto Divulga. E o seu? O meu é jeová.adm, público, e é esse. E nós temos também o site, www.institutodivulga.com. Perfeito. Jeová, quero te dizer que foi um prazer gravar esse episódio com você, tá? Te entrevistar, te conhecer mais da tua história. Pessoal, você que está aí do outro lado, olha só, continua acompanhando aqui a nossa página, porque em breve, no próximo episódio, vem coisa boa por aí.